Glória a Deus. Saudamos a todos com a paz do Senhor, amém? Uma boa noite, sejam todos bem-vindos, nossos dirigentes aqui à frente, grupo de louvor, Igreja do Senhor, amigos visitantes, vamos cultuar ao Senhor, amém? Eu gostaria de compartilhar um texto, você pode acompanhar sentado, com a sua Bíblia ou aqui no telão, Mateus capítulo 7, e a gente vai ler do versículo 1 até o 5. Mateus capítulo 7, versículo 1 até o 5, que diz: o juízo temerário é proibido. O juízo perigoso é proibido, o juízo insensato é proibido. Versículo 1: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no seu próprio, no cisco, Ou como dirás a teu irmão: deixe-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. A palavra de Deus, ela sempre nos alertando, sempre nos chamando a atenção, sempre nos fazendo voltar, a olhar para nós mesmos com muita humildade. E quando a gente tem essa situação, a gente às vezes não sabe, se estamos certos ou se estamos errados. Sempre vai ter a minha versão, a sua versão, a minha versão, a tua versão e a versão verdadeira. Diante de uma autoridade, cada um vai falar a sua versão e vai ter a versão verdadeira, certo? A versão correta. E o que é a verdade? Quem é a verdade? Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Um exemplo, às vezes a gente não sabe se estamos certos ou não, ou há sempre várias maneiras de estar correto. Você vai estacionar o seu carro numa vaga que está ali sinalizada, se você colocar bem centralizado, você colocou o seu carro corretamente. Se uma pessoa colocou meio atravessado, mas está dentro da área também demarcada, também está correto, certo? Então, os dois estão corretos. A nossa BR, a velocidade máxima é 110 por hora. Se eu tiver a 110 e você tiver a 80, os dois estão corretos, certo? Só vai estar errado quem tiver acima do 110 ou abaixo do 55, que é a metade da máxima permitida. 60 ainda passa. Os dois estão corretos. Então sempre tem essas versões, de certo e errado. Nós vamos recolher a oferta daqui a pouco, a gente pode participar com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Se alguém dá 5, não tem um limite. Se alguém dá R$5, ok. Se alguém dá 50, também ok. Quem está errado? Quem está certo? Os dois estão certos, certo? Agora, quando existe uma regra, quando existe um mandamento, quando existe uma verdade, aí sempre vai existir só um lado. E como Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Que possamos aprender sempre com Ele, que possamos olhar para nós mesmos e ver se a gente estamos corretos, estamos no caminho certo, para poder nos ajudar e ajudar o nosso irmão também. Amém? Deus os abençoe. Eu gostaria que você se colocasse de pé, por gentileza. Vamos estar orando. Você pode fechar os teus olhos.
conjunto, né? O Ministério de Louvor já pode se preparando. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por estar aqui na tua casa, ouvindo a tua palavra. Depois também vamos ouvir a palavra oficial, o estudo dessa noite. Senhor, também abençoe, dê sabedoria, que possamos aprender com a tua palavra nessa noite. Receba os nossos louvores, que possamos estar aqui com um coração, Pai, humilde, para ofertar a Ti, para ouvir da Tua palavra, entoar louvores e aprender, sairmos daqui, Pai, melhores do que entramos. Que o Senhor conforte, console a cada um, no término deste culto possamos voltar para os nossos lares, com a certeza da Tua bênção, com a certeza de mais um dia aqui na Tua casa, aprendendo com a Tua palavra. Amém e amém. Amém. Glória a Deus, igreja. Mais uma vez aqui nos reunimos como corpo de Cristo, para estar louvando o nosso centro, que é Cristo. Só Ele é o alvo, só Ele é o motivo dessa noite, só Ele é o motivo de todos nós estarmos presentes, de poder nos doar, poder interceder uns pelos outros, poder nos abraçar, poder consolar o irmão, poder orar e poder buscar realmente a brasa viva que está em Cristo, que está por um alto preço que Ele pagou por nós naquela cruz. Em 1 João está escrito, João quer dizer capítulo 1, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, que quereram o seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas de Deus. Então, onde está o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. A liberdade porque, irmãos, nós hoje não fazemos o que é lícito, mas aquilo que nos convém, segundo a boa obra daquele que nos resgatou, por meio do Espírito Santo e por meio de Cristo. Que possamos deixar essa palavra, esse momento, fluir sobre nós, fluir sobre o nosso coração. Que o Espírito Santo possa sacudir nossos corações. Eu sou livre, onde o Espírito de Deus está. Eu sou livre, onde o Espírito de Deus está. Eu sou livre, onde o Espírito de Deus está. Eu sou livre, liberdade está nesse lugar. Com misericórdia e graça,
nós somos livres porque Ele pagou um alto preço naquela cruz por nós. E não foi qualquer preço, não foi ouro nem prata. Foi sangue, o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro que nos resgatou. Por isso hoje nós somos livres. Somos livres para te adorar, Jesus, em espírito e em verdade. Aceita a nossa adoração. Aceita a nossa adoração, Jesus. Liberdade está nesse lugar. Com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Somos livres. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Olhe para o céu. Seja livre. Só por Cristo, só por Ele. Só Tu és santo, Jesus, digno de ser adorado, louvado, Senhor Deus. Só Tu és santo, Jesus, só Tu és santo, Senhor. Não viemos aqui apenas para louvar, Senhor Deus, com os nossos lábios, mas sim com os nossos corações, Senhor. Receba, Senhor Deus, como um aroma, Senhor Deus, suave que chega até Ti, Senhor Deus. Recebe a adoração da Tua igreja, Senhor. Por misericórdia, Senhor Deus, pela cruz, por Ti, Jesus. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, Senhor. Porque é para Ti, Senhor Deus, porque é por Ti, Senhor. Só Tu és santo. Meu próprio agir. Sem Tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem Tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito,
o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-nos de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Só tu és santo, Jesus, só tu és santo, digno de louvor, Senhor. Vem alimentar o nosso espírito, Jesus, para que possamos, Senhor, assim vencer a carne, Senhor Deus. Vencer, Senhor Deus, as vontades desse mundo, Senhor Deus, que são malignas, Senhor Deus, que muitas vezes o inimigo quer nos arrastar para lá, Senhor. Mas assim como fizeste com Pedro, Pai, nos ergue, Senhor, quando estamos nos afundando, quando estamos perdendo a fé, quando estamos perdendo o foco, Senhor. Enche o nosso espírito de cada um aqui hoje, Senhor. Enche, Senhor. Enche-nos, Senhor. Enche-nos de Ti, Senhor. Pois o Espírito está pronto, Senhor. Então venha nos encher, Senhor Deus. Que possamos nos gloriar, Senhor Deus, em nossa fraqueza, Senhor. Para que possamos ver que somos completamente dependentes de Ti, Jesus. Para que possamos clamar a Ti misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Para que possamos clamar a Ti, Jesus. Só Tu és digno de louvor. Só Tu pode nos salvar, Senhor. Só Tu pode nos guardar de todo mal, Senhor. Para a Tua glória, para a Tua honra, Senhor. Estenda a Sua mão sobre a Tua igreja, Senhor, sobre cada família aqui hoje, Senhor. Atende cada coração, a cada oração, Senhor. Tu és santo, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Jesus no Evangelho que Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então quando Ele pergunta para Pedro: Pedro, e tu, quem dizes que eu sou? Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. E ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Jesus, mostra-nos o Pai. Há quanto tempo eu estou com vocês, você não percebe? Que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Creia, 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 creia. Creia, Ele é a luz do mundo, Ele é o pão da vida, a ressurreição e a vida. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas a luz veio a esse mundo e nos deu esperança. Soprou sobre o vale de ossos secos, fez o impossível. Esse é o Deus que nós temos que servir, esse é o Deus que nós servimos. É esse Deus que está sentado e a destra dele está Cristo. Minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei.
Sempre reinarás, aleluia. Que possamos estar preparados quando Jesus voltar. Que as nossas lamparinas estejam cheias de óleo, Aleluia. não vazias. Que nós possamos todos os dias nos arrepender dos nossos pecados. Para que chegue o grande dia e Ele diga: vinde, bendito do meu Pai, e não apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Jesus, converte os nossos corações todos os dias. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Glória a Deus. Só Tu és santo, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Boa noite, meus irmãos. Abram as suas Bíblias em Hebreus capítulo 4. A gente vai para o nosso 8º culto. Se vocês quiserem tomar assento, podem tomar. O 8º culto que a gente está tendo sobre as nossas reflexões no livro de Hebreus. Vamos ler do versículo 14 até o 16. A gente conclui hoje o capítulo 4 desse livro. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo que cremos. O nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas não pecou.
Assim, aproximemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso ou em tempo oportuno. Amém? A gente não pode esquecer, meus irmãos, que o pano de fundo dessa carta é um autor escrevendo para uma igreja que, tendo saído do judaísmo, está sofrendo agora uma perseguição muito forte. E ela está sendo persuadida a voltar para a antiga religião judaica por causa das perseguições que eles estão enfrentando. Um exemplo, para a gente não perder essa ideia de vista, é quando alguns nascem na igreja, né, mas muitas pessoas aqui não nasceram na igreja, experimentaram a conversão, né, e a gente experimentou a rejeição dos nossos amigos. Eu experimentei isso. E muitos amigos meus que iam na minha casa deixaram de ir lá em casa por causa disso. E durante algum tempo, quando ainda tinha esperança de eu reverter essa decisão, eu fui durante muito tempo, tentaram me convencer, me persuadir a voltar para o antigo local onde eu estava. E eles aqui estão enfrentando uma situação semelhante. Porém, algo pior do que isso estava acontecendo. Porque além de eles serem rejeitados pelos seus, eles estavam sendo entregues às autoridades romanas e às autoridades judaicas para que eles fossem perseguidos. E essa entrega, essa denúncia era pelos seus próprios amigos. Então não era só uma rejeição como eu enfrentei, eram os meus amigos me entregando às autoridades, para que eu fosse perseguido por elas. E uma coisa que a gente também não pode esquecer, é que a gente olha muito para os nossos exemplos, né? De pessoas que não se renderam, que eles continuaram firmes, os nossos heróis da fé, os mártires da igreja, mas nesse meio, grande parte, se não a maioria, cederam a esse convite, a essa persuasão, a essa perseguição. Eles abandonaram a fé, eles voltaram para o judaísmo, eles abandonaram a Cristo, eles apostataram das suas convicções. Não podemos esquecer disso. E o autor está escrevendo para esse tipo de gente, para essa igreja perseguida. E é engraçado, porque quando a gente lê esse livro, a gente parece que ele não está falando para a gente, né? A gente vê isso tudo como um exemplo, mas conhecendo esse plano de fundo, parece que esse livro está nos preparando para algo. E nesses versículos em específico, ele vai dar os motivos pelos quais ele vem nos capítulos anteriores nos persuadindo a não abandonar a fé. Por exemplo, ele fala que Jesus é maior que os profetas. Ele fala que Jesus é maior que os anjos, lembram? Ele fala que Jesus é maior que Moisés. Ele fala que Jesus é maior que Josué. E agora ele vai falar que Jesus é maior que Arão. Porque Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. Então, em primeiro lugar, ele fala que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. Ele fala assim: visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou nos céus, o Filho de Deus, apeguemos-nos firmemente àquilo em que cremos. Ele está falando o motivo pelo qual nós devemos nos apegar com firmeza àquilo que cremos e não voltar para a nossa antiga religião, é porque nós não temos um sacerdote, nós temos um grande sumo sacerdote. É um sacerdote que ele é maior do que tudo que nós já experimentamos. Tudo que a religião judaica experimentou, Cristo nos deu numa dose consumada. Moisés era uma sombra de Cristo, que é o nosso verdadeiro libertador. Josué é uma sombra de Cristo. Josué entrou no descanso terreno. Jesus
nos encaminhou ao descanso eterno. Ele é o nosso próprio descanso. E agora nós temos Arão, que era o nosso sumo sacerdote, que adentrava o Santo dos Santos para aspergir o sangue no propiciatório pela misericórdia, pelo perdão dos pecados do seu povo, mas também tinha que aspergir o sangue pelo seu próprio pecado. Nós agora não temos um sumo sacerdote que tem que ano após ano fazer propiciação pelos nossos pecados. Nós temos agora um grande sumo sacerdote que não adentrou ao Santo dos Santos, mas adentrou os céus. E ele não faz propiciação ano após ano, mas faz de uma vez por todas, única, eficiente, eficaz. Portanto, já que nós temos esse sumo sacerdote, nos apeguemos com firmeza à nossa fé. Em segundo lugar, ainda no versículo 14, ele vai dizer que Jesus adentrou os céus. Esse nosso sumo sacerdote, como eu já falei, já mencionei aqui, ele não adentrou só o Santo dos Santos, mas adentrou os céus. Ele é muito maior do que o nosso sumo sacerdote Arão. Mas ele é aquele que fez um sacrifício definitivo. Ele é aquele que morreu de uma vez por todas. É aquele que não derramou o sangue de animais, mas derramou o seu próprio sangue. Portanto, já que nós temos um sumo sacerdote que não derrama sangue de animais, mas o seu próprio sangue em favor da gente, nós devemos nos apegar com firmeza à nossa fé. E em terceiro lugar, Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. Ainda no versículo 14, ele fala: visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que adentrou nos céus, Jesus. Usa o nome humano de Jesus, o Filho de Deus, para mostrar que Jesus é homem, mas também é Deus. Sendo homem, Jesus pode nos compreender. Jesus não é um sumo sacerdote, não é um intercessor, não é o nosso Deus que vive no mais alto trono, no mais altos céus, mas nunca experimentou as nossas dores, nunca sofreu as nossas mazelas, nunca experimentou os nossos cansaços, os nossos sofrimentos. Jesus é aquele que desceu do seu trono de glória, adentrou a história e fez parte da nossa própria história. Muitas vezes, meus irmãos, e muitas mesmo, não é de vez em quando, eu me sinto muito fraco, me sinto muito cansado, de tudo na vida, do meu trabalho, das responsabilidades. Eu sei que eu, como um pai de família, muitas responsabilidades são colocadas sobre as minhas costas. Eu tenho uma filha, tenho 2 filhas, uma casou recentemente, mas ainda é minha responsabilidade. Tenho uma de 16 anos em casa, eu ainda tenho a responsabilidade de criar essa menina. Tenho uma esposa, tenho um lar, e eu sei que dentro disso tudo, eu sou o único que não posso falhar. Eu sempre falo para minha esposa, foi colocado um cargo sobre as minhas costas, do qual eu tenho que entregar toda a minha vida. Eu sempre falo para ela, se alguém tiver que sofrer aqui em casa, que seja eu. Se nós entrar em dificuldade, sou eu que vou botar a mala nas costas e vou viajar. Se nós faltar dinheiro, é eu que vou ter que pegar 2 empregos. Eu carrego esse encargo e essas responsabilidades. E eu sei que muitos de vocês aqui enfrentam isso. E às vezes esse peso nos esmaga, nos espreme, se torna cansado, é um cansaço. E muitas vezes dá vontade de desistir. Mas a gente olha para Deus e às vezes a gente não obtém resposta. Ora e parece que ninguém ouve. Parece que Deus não está ouvindo, parece que os ouvidos deles estão fechados. Mas a Bíblia nos mostra que Jesus, ele experimentou as mesmas dores que nós. Jesus chorou como a gente chorou. Jesus cansou como a gente cansou. Jesus sentiu esse encargo de responsabilidade da mesma forma como eu senti. E é por isso que eu posso me chegar diante do trono de Deus, diante de Cristo, e derramar todas as minhas angústias, todas as minhas mágoas, todas as minhas reclamações, todos os meus cansaços,
porque eu tenho plena convicção de que Ele vai me entender. Porque nós não estamos falando de algo que Ele não experimentou, nós não estamos falando de algo que Ele não entende, nós não estamos falando de algo que Jesus não viveu. Ele, com toda a autoridade, com toda a legalidade, pode dizer assim: eu te entendo, e pode vir ao nosso socorro. Jesus é esse sumo sacerdote. Jesus é homem, e continua sendo homem, mas Jesus também é Deus, porque sendo homem Ele nos compreende, sendo homem Ele nos entende, mas sendo Deus Ele nos conforta, sendo Deus Ele intercede por nós, sendo Deus Ele perdoa os nossos pecados. Por isso Jesus disse que não veio para condenar, porque condenado todos nós já estamos. Ele veio para nos salvar, Ele veio para nos curar, Ele veio para nos oferecer um reino do qual nenhum dinheiro nesse mundo pode oferecer. E é quando eu me achego a essa promessa, é que todo o peso dessa vida, todo o cansaço, todo o fardo, todo o encargo se torna muito mais leve. É como uma criança que sabe que tem um pai para lhe ajudar a resolver os seus problemas. Irmãos, eu sei que as minhas filhas enfrentam muitos problemas, e os filhos de vocês que são pais também enfrentam. Mas eles sabem que se o negócio pegar de verdade, eles têm para onde correr. E muitas vezes, quem é pai sabe, que a gente sabe que nós temos problemas muito maiores do que os dos nossos filhos, mas muitas vezes nós deixamos os nossos para resolver os deles. Nossos filhos muitas vezes ganham mais que a gente, não é verdade? Mas a gente tem que ir lá resolver o problema financeiro deles. É ou não é verdade? Porque eles sabem que eles têm para onde correr. E nós sabemos que nós temos para onde correr. Nós temos um Cristo, um homem, um Deus que se compadece das nossas fraquezas. No versículo 15, nós podemos ver a compaixão do sumo sacerdote. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. 3 verdades a gente pode observar nesse texto, nesse único versículo. Em primeiro lugar, Jesus não só entende as nossas fraquezas, não só experimentou as nossas fraquezas, mas Ele se compadece das nossas fraquezas. Uma coisa, meu irmão, é você saber que alguém te entende. Uma coisa é você saber que alguém já viveu o que você viveu. Outra coisa é você saber que essa pessoa se compadece de você. Ela vem em favor de você. Ela age em favor de você. Jesus não é só esse Deus que está no céu, não só esse homem que desceu, não só esse homem que experimentou, não só esse homem que compreende, mas é esse homem que se compadece. Quantas vezes, meus irmãos, eu e você já fomos tentados a não deixar à vista as nossas fraquezas para as pessoas, porque a gente sabe que os nossos inimigos, e muitas vezes os nossos amigos, podem usar essa fraqueza contra nós mesmos. No trabalho, na escola, na vida. Se eles veem um ponto fraco, pode ser ali que as pessoas vão te atacar. As pessoas terem o conhecimento das suas fraquezas, pode ser algo negativo para você, pode ser algo prejudicial para você, mas Cristo, que se compadece das nossas fraquezas, usa esse conhecimento não para nos esmagar, não para nos prejudicar, mas para nos ajudar, para nos levantar, para se compadecer, para vir em nosso socorro. Por isso, diferente dos nossos relacionamentos humanos, com Cristo, nós não precisamos esconder as nossas fraquezas. É diante dele que você pode abrir o seu coração. É diante dele que você pode conversar como você nunca conversou com ninguém nesse mundo. Mesmo que pareça que ele não está ouvindo, ele está ali. Quem de vocês já assistiram aquela série The Chosen? Alguém já assistiu? Vocês já assistiram tudo? Tudo? Já chegaram na segunda temporada? Irmãos, aquela série não é Bíblia. O próprio autor já falou. Essa série não é uma Bíblia.
A gente incentiva para que as pessoas leiam a Bíblia. Portanto, há muitos acréscimos, porque é uma série. Eles precisam contextualizar algumas coisas, mas eles tentam ser sério com aquilo que a Bíblia diz, mas eles não falam somente o que a Bíblia diz. Amém? Então que sirva de exemplo para que vocês leiam a Bíblia, mas assistam como uma série, como um filme. E é muito bom. Eu gosto. Há uma cena de Natanael, que ele... Você já viu aquela cena que quando Jesus chama Natanael, e ele fala assim, aqui está um verdadeiro israelita, onde não há dolo, onde não há pecado, onde é um homem justo. Ele fala, por que você fala isso que vocês não sabem? Assim, eu te vi debaixo da figueira, mesmo antes. Está na Bíblia isso, né? Só que a série contextualizou isso daí, e eu achei muito legal. Ele era um arquiteto, que ele fez um projeto, e esse projeto falhou, e ele foi demitido. Ele tinha um projeto de fazer um templo, e quando ele foi demitido porque essa arquitetura, essa construção que ele projetou falhou, então ele perdeu tudo. Perdeu reputação, perdeu tudo, então ele se retira e chora debaixo de uma árvore e queima esse projeto, que era o grande sonho dele, e ali ele fala com Deus. E ele não ouve nada, daí ele fala assim, então é isso? Eu falo e tu simplesmente não fala nada? Então é assim que nós vamos conversar? Se relacionar? Aí ele queima o projeto dele e vai embora. Quando ele se encontra com Jesus, e Jesus fala, aí está um verdadeiro israelita. Aí ele fala assim, como que você sabe? Ele falou assim para... Como é que é o nome, Natanael? Sempre confundo com Nicodemo. Ele fala assim, ó. Antes, é Filipe que chamou ele? Antes de Filipe te chamar, eu te vi lá debaixo da fogueira. Aí ele interligou ele assim, nas suas piores angústias, nos seus piores momentos, quando você chamou por mim, e você não ouviu a minha voz, os meus ouvidos não estavam fechados para o teu clamor. Meu ouvido não estava fechado para a tua reclamação. Eu achei muito interessante, porque eu me identifiquei com aquilo ali. Porque, irmãos, muitas e não foram poucas as vezes que eu orei e eu não ouvi a Deus. Muitas e não foram poucas as vezes que eu orei e parecia que eu estava falando sozinho. O que me dá convicção de que o ouvido de Cristo não está fechado para o meu clamor, para minhas petições, para as minhas orações, não é algo sobrenatural. Eu nunca ouvi Deus falando comigo de forma audível. E às vezes que eu ouço, eu não tenho certeza se é Ele. O que me dá convicção de que os ouvidos deles estão atentos para o meu clamor é a promessa dele nas Escrituras. Então, continuamente eu continuo diante dele. Continuamente eu continuo orando a ele. Continuamente eu ando colocando diante dele as minhas angústias, as minhas frustrações, porque eu sei que os ouvidos deles não estão fechados. Mesmo eu não ouvindo sua resposta, eu sei que os ouvidos deles não estão fechados. E eu faço isso, meu irmão, porque eu tenho plena convicção de que um dia eu vou estar diante dele. Um dia eu vou me sentar com ele e nós vamos falar sobre essas coisas. Eu acredito nisso tão firme, tão claro isso é para mim, como tenho certeza que quando eu sair daqui eu vou encontrar minha esposa em casa e eu vou poder conversar com ela. Eu não sei quando que isso vai acontecer, mas eu espero isso como quem espera uma visita. Pode ser amanhã. Amanhã eu posso morrer, eu não sei. Jesus pode voltar amanhã, como pode voltar daqui 1000 anos. Ele pode voltar daqui 10 anos, eu posso viver mais 10, eu não sei. Mas eu sei que isso vai acontecer. E um dia nós vamos estar sentados numa mesa, talvez tomando um café. E eu vou poder falar com ele sobre essas coisas. E talvez ele vá poder falar para mim assim como naquele filme representou Cristo falando para Natanael. Eu estava lá ouvindo, eu ouvi o que tu falou. E os meus ouvidos não estavam fechados. E eu agi em teu favor. Muitas coisas que tu não entendeu era eu fazendo. Por isso, meus irmãos, a Bíblia nos incentiva e nos motiva a se achegar a Deus, a ir de encontro a Cristo. Porque ninguém aqui sabe as angústias que você está sabendo, ninguém sabe aqui os problemas que você está enfrentando, só você sabe o que o seu coração está sentindo. Eu não posso entrar no coração do Vinícius, eu não posso entrar no coração do Felipe, do Luciano, do Vagnaldo, eu não posso entrar no coração de vocês. Portanto, eu só conheço de vocês aquilo que vocês mostram para mim. E a gente é mestre em disfarçar as nossas fraquezas, mas Cristo é aquele que entra no mais fundo do nosso ser, no íntimo do nosso coração, e
conhece as nossas fraquezas. Ele se compadece da gente. Cristo experimentou todos os sentimentos que nós experimentamos, menos o pecado. Quando você estiver cansado no trabalho, Cristo experimentou esse cansaço. Muitas vezes eu tento acrescentar isso ao meu relacionamento com Cristo. Quando eu estou muito cansado e eu paro, às vezes no trabalho, ou no sol, ou alguma coisa, eu penso, um dia Cristo esteve assim. E às vezes eu sinto quando eu estou muito cansado e eu deito na cama para descansar, dá aquele alívio. Eu penso assim, um dia Jesus experimentou isso. Às vezes eu olho para a lua, e a minha mulher já deve estar cansada de ouvir isso. Eu sou assim, apaixonado pela lua. Não sei que lá não tem nada de especial, mas eu sou apaixonado e olhar para aquilo ali. Eu me lembro desde que eu era pequeno, na casa do pai tinha uma varanda e tinha um murinho meio baixinho assim, e tinha uns pilarzinhos. Eu sentava naquele murinho ali e eu ficava horas olhando para o céu e olhando para a lua. Hoje eu ressignifico essa paixão, porque eu olho para a lua e penso assim, um dia Cristo esteve sentado em algum lugar olhando para a mesma lua que eu olho hoje. Você já imaginou isso? Um dia talvez Adão estava olhando para a mesma lua que você olha hoje. Olha que privilégio. O personagem bíblico que você mais ama, que você mais admira, um dia olhou para o mesmo céu que você olha hoje. Isso é prova de que Deus vive, de que Cristo está presente, de que apesar de que qualquer coisa que o homem faz, a criação de Deus está intacta. Está ali, nós podemos contemplar Cristo naquilo que Ele fez. Talvez você vai viver a sua vida inteira e nunca vai experimentar algo sobrenatural. Mas o sobrenatural de Deus é Ele nos colocar Ele na sua história. É se achegar a Cristo com confiança. Porque, como a Bíblia fala, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Versículo 16, olha o que diz: assim, aproximemos com toda confiança ao trono da graça. É se achegar com toda a confiança. A palavra grega é parrésia, que diz com toda a ousadia. Com toda a ousadia, com toda a liberdade, a ausência de medo. Não importa o que você tenha feito. Ele não está falando que você tem que se achegar porque você fez isso ou aquilo. Ele está chegando, apesar de tudo que você fez, você deve se achegar a Cristo com toda a confiança, com toda a ousadia, sem medo nenhum. Tem um autor, Walter Henriksen, ele fala que aqui ele dá o exemplo da monarquia do Antigo Oriente Médio, que diz que a única pessoa que poderia chegar na presença do rei sem pedir autorização era o seu filho primogênito. Ninguém poderia chegar diante do rei sem pedir autorização nenhuma. O filho primogênito tinha essa autoridade. E a analogia que ele está fazendo, que o autor da carta aos Hebreus está fazendo, é que nós agora, como sendo filho de Deus, temos plena liberdade de se achegar a Deus. E nós devemos se achegar com a ousadia, com a liberdade, com a ausência de medo, de que o filho primogênito se achegava diante do rei. Com toda a convicção de que ele estenderia o seu cetro e atenderia as suas petições, atenderia o seu pedido. Nós, além de termos o primogênito à direita de Deus intercedendo por nós, nós agora somos o filho de Deus. E podemos nos achegar com confiança, porque o véu se rasgou, nós temos acesso ao Pai e temos o primogênito ao lado dele, nos dando certeza de que os nossos pedidos serão atendidos, de que Ele agirá de misericórdia diante dos nossos pecados. Hernando Dias Lopes vai dizer que graça é aquilo que Deus nos dá, mas nós não merecemos. Juízo é aquilo que Ele não dá, mas nós merecemos. E que isso é misericórdia. É chegar com confiança, com toda a ousadia e com toda a convicção de que Deus não nos dará aquilo que merecemos, que é o juízo, mas vai nos dar aquilo que nós não merecemos, que é a graça. Isso é misericórdia. Isso é se achegar a Deus com toda a confiança.
onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Ele está falando nos momentos de dificuldade, quando você mais precisar. Jesus, o trono de Deus, a presença de Deus não pode ser a sua última opção. Quando você estiver com problema, quando eu estiver com problema, nós não devemos esgotar os nossos recursos para então ir a Deus. Eu vou tentar tudo. Se eu estou com um problema financeiro, eu vou tentar tudo. Eu vou tentar pegar um empréstimo, eu vou tentar pedir dinheiro emprestado, eu vou tentar fazer isso, aquilo, outro. Quando tudo falhar, aí eu vou a Cristo. Ele está falando que nós seremos, Deus agirá de misericórdia no momento oportuno. Nós receberemos graça no momento da necessidade. Uma doença, meu irmão. O médico não deve ser a primeira opção. Cristo é a primeira opção. Nós não vamos descartar a medicina, mas quando nós estivermos indo para o médico, nós já vamos banhados pela graça, encharcados da confiança de que Cristo está naquela situação. Primeiro é Jesus, depois é os médicos. Eu não estou dizendo que você vai esperar, vou orar e vou esperar ver se a doença vai piorar ou não. Quando eu tiver que sair para ir no médico, primeiro eu vou orar. Para quando o médico estiver naquela situação, ele já vai estar sobre a graça de Deus. Ele já vai estar agindo sob a misericórdia de Deus. A medicina é essencial, mas sem Cristo é inútil. Encontramos graça para nos ajudar quando for preciso. É interessante você buscar um emprego e se preparar para esse emprego, não é verdade? Mas não adianta você se preparar para esse emprego se antes você não tiver ido para Cristo. 9h, meus irmãos. Passou rápido demais. Mas devemos chegar com confiança ao trono da graça. É inútil você se preparar, estudar. Quantas pessoas eu conheço, irmão, que são extremamente preparadas, habilitadas para enfrentar um cargo e perde a posição para alguém menos preparado? Eu já vi isso várias vezes. Talvez eu já tenha experimentado isso, dos dois lados. Primeiro é Cristo, primeiro é o trono, primeiro é Deus e depois os nossos recursos. Todas as outras coisas da nossa vida devem estar encharcadas pela misericórdia de Deus. É nos banhar em Cristo, é nos banhar na sua misericórdia. Depois a gente vai enfrentar as dificuldades desse mundo, porque nós vamos receber misericórdia no tempo oportuno. Glória a Deus por isso. Irmãos, o que o autor da carta aos Hebreus está nos dizendo é que você abandonar o cristianismo e voltar para o judaísmo é você abandonar tudo aquilo que Cristo nos deu, tudo aquilo que nós recebemos em Cristo e voltar para as promessas. É abandonar a luz e voltar para as sombras. É abandonar o trono da graça e voltar para a lei. A lei é santa porque nos condena, mas a graça nos liberta. O que ele está falando para os irmãos daquela igreja é: se vocês voltarem para o judaísmo, é vocês perderem todas essas bênçãos. É Cristo. É perder, além de tudo, meu irmão, e principalmente perder a Cristo. Essa palavra pode ser aplicada para as nossas vidas hoje tranquilamente. Você vai ser persuadido a abandonar a sua fé. Uma hora ou outra. Você vai ser persuadido. Eu conheço uma pessoa lá de Recife. Uma pessoa tem uma fé exemplar. Gosto de conversar com ela, com essa pessoa. Pessoa excelente. Até que um dia ela mandou uma mensagem para mim dizendo que estava querendo voltar para o catolicismo. Disse: mas o que é que aconteceu? Eu sou muito apegada à tradição. Porque no catolicismo a gente já está abandonando as tradições e abandonando isso porque alguém falou para ela: a igreja de vocês tem história só de 1500 para cá, e toda a história da igreja vocês estão jogando fora. O catolicismo resgata toda essa história. Eu sei que eu fiquei uma semana conversando com ela e falando sobre a nossa tradição. A nossa tradição, ela remonta antes do catolicismo.
Ela vai aos apóstolos. E ela vai antes dos apóstolos. Ela chega a Abraão. Ela chega ao Jardim do Éden. Então eu fui mostrando para ela que a nossa igreja, a nossa fé, não é uma fé pautada na reforma protestante, mas na história da Bíblia. Porque Adão faz parte da nossa história. Moisés faz parte da nossa história. Abraão faz parte da nossa história. Jacó faz parte da nossa história. Pela graça e misericórdia de Deus, ela abandonou essa ideia de voltar para o catolicismo. Um dia eu estava conversando com ela assim, Wagner, hoje eu acordei convicta de que eu estou no caminho certo. Eu falei, glória a Deus. Deu vontade de falar, não foi carne nem sangue, mas foi o Espírito. Porque, meu irmão, é só o Espírito Santo que pode nos convencer dessas verdades. Você vai, em algum momento da sua vida, ser persuadido a abandonar a sua fé. Agora você precisa pesar todas as bênçãos que você tem, acreditando em Cristo, sendo Cristo a maior delas. Ele é a nossa maior recompensa. Se Cristo não nos der nada, somente a sua presença é o suficiente. A sua graça é o suficiente, porque ela é que vai nos levar para a eternidade. Se for preciso perder tudo, meus irmãos, para se encontrar com Cristo, que essa seja a nossa decisão. Se for preciso perder a sua própria vida, para você poder abraçar a Cristo, que essa seja a nossa decisão. Cristo é o objetivo principal da nossa vida. Cristo é o objetivo principal da nossa existência. Você não veio ao mundo para adquirir bens. Você não veio ao mundo para ter filhos. Você não veio ao mundo para ter família. Isso tudo é mimos de Deus. O principal é você receber a Cristo e alcançar a salvação. Isso é o principal de tudo. Por que eu digo isso? Porque Jesus disse que se você amar o seu filho, a sua família, mais do que a ele, você não é digno dele. O objetivo de vida, Cristo, é mais importante do que seus próprios filhos. Porque você está nesse mundo para encontrar a Cristo, para abraçar a Cristo, para conversar com Cristo, para ouvir a voz dele. Um dia esse dia vai chegar. Você já pensou na grandeza que é você chegar diante dele? Muitas vezes as pessoas falam assim, se você for para a eternidade, com quem que você vai conversar primeiro? Eu quero conversar com Abraão, eu quero conversar com Cristo, meus irmãos. Eu quero abraçá-lo, eu quero ouvir a voz dele. É por isso que eu vivo. Eu não sei quando isso começou, eu não sei quando o Espírito colocou isso no meu coração. Eu não fui sempre assim, mas um dia ele entrou na minha história e colocou esse desejo no meu coração. Muitas vezes as pessoas podem não perceber isso, mas se eu descobrisse hoje que isso tudo não é uma verdade mesmo, isso tudo é uma mentira, eu não teria mais motivo para viver. Eu acho que eu não sou tão velho assim, mas eu acho que tudo que esse mundo poderia me oferecer, eu já recebi. Você pode me dizer, mas tem muitas coisas para você viver ainda. Eu sei que tem, mas eu acho que deu para esse mundo. Eu acho que daqui para frente, deveria ser desde o começo, desde o primeiro dia da minha vida, infelizmente não foi, mas Cristo entrou na minha história, mudou a minha forma de ver as coisas, e hoje Ele é o meu objetivo de vida. E que nós possamos sair daqui nessa noite com essa convicção de que Cristo é maior do que tudo, e de que o trono de Deus, o trono da graça, é o nosso maior refúgio. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Estão mais confiantes agora? É porque assim, às vezes a gente vai perdendo a confiança, né? A gente sente uma coisinha, sente outra, sente umas angústias, umas dores, que às vezes ninguém entende, mas Cristo entende. Às vezes a minha esposa chega e diz assim, estou sentindo uma dormência aqui, o que tu acha? Sempre saber.
procurar um médico. Ai, estou sentindo um negócio, o que é? Não sei, assim, tu tá sentindo, não sabe, eu vou saber. Quando alguém está com depressão, assim, o que será isso? Assim, porque tu nunca passou por isso, eu sei, talvez nunca passei por isso, porque eu não sei o que é isso. Quer ter uma depressão, sei lá. Mas Cristo passou por depressão? Não, ele esteve angustiado até a morte. Sou gota de sangue. Talvez ninguém passou por aquilo que Jesus passou. Às vezes você está orando e acha que Deus não está te ouvindo, parece que Deus te abandonou. Não, Deus nunca te abandonou, mas Ele abandonou Cristo na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste aqui, sozinho? Só Ele sentiu a solidão de Deus. Então, fique tranquilo. Jesus está nos ouvindo, está nos cuidando. Nós só precisamos confiar. E derrubar alguns muros que a gente fica levantando ainda, que só atrapalham. Só nos atrapalham. É fardo, desnecessário. Enquanto vem alguém que quer levantar um tijolinho assim, não, tira esse tijolo aí, vai. Passar alguém vai tropeçar nisso aí. Para que isso aí? Isso aí não ajudou nada até hoje. Só atrapalhou. Derrubando os muros que te atrapalham para chegar confiante em Cristo Jesus. Sabe qual é a oração mais ousada na Bíblia? Mais ousada? A oração de Abraão, quando ele pede, quando Deus diz que vai destruir Sodoma e Gomorra. Se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir? Junto com o injusto? Deus diz assim, não, se tiver 50 eu não destruo. 45, não destruo. Tu é o justo juiz, tu vai destruir o justo com o injusto? Ele fica confrontando a Deus, dando ideia para Deus, como se Deus ia tomar uma decisão errada. Mas Deus já disse, não, eu vou destruir. Ele vai pelejando, vai interrogando Deus, vai falando contra Deus. E eu assim, mas que homem ousado, né? Que homem chato, né? E eu fiquei questionando essa oração de Abraão, até que Deus falou assim, quem é tu para questionar a oração do pai da fé? Confiança, irmãos. Um homem que confiava em Deus, o homem que foi às últimas consequências com Deus, confiando com Deus que amava ele. E sabe o que aconteceu? Quando Deus foi destruir Sodoma, ele tirou Ló de lá por quê? Tirou o sobrinho de Abraão de lá por quê? Porque era justo? Não, porque ele lembrou da ousadia de Abraão. Ele lembrou que Abraão chegou confiante diante dele, com confiança, e questionou. E eu aprendi uma coisa, sabe o quê? A oração, sabe o que é? Abre teu coração para Deus. Em nenhum momento Deus vai rejeitar a tua oração. Fala o que você quiser, a sua angústia, as suas dores, Ele sabe tudo que você está sentindo. Chega confiante, fala tudo que você tiver que falar. Ele não vai rejeitar a sua oração. E no momento oportuno, Ele vai te dar a saída, amém? Vamos colocar de pé. Obrigado. Nosso irmão vai por mais esse momento de estudo e derramamento aí de sentimentos que nos comove, né? E fala com a gente também essas coisas. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós temos um Deus em quem podemos confiar. Um Deus que não rejeita as nossas orações. Um Deus que está sempre com os ouvidos abertos para nos ouvir. Independente do que falamos, Senhor, porque às vezes estão tão angustiados, Senhor, que nem sabemos orar como convém. Não subimos, Senhor. Não subimos porque as aflições, as angústias nos deixam, às vezes, sem sentidos. Mas o Senhor, Ele não nos rejeita. O Senhor ouve as nossas orações, porque o Senhor sabe o que nós estamos sentindo, o que nós estamos passando. E no momento certo, o Senhor sempre age, Senhor. Porque o Senhor não rejeita aqueles que o Pai enviou. Então nós te damos graças, Senhor, e te agradecemos mais uma vez, porque temos um sumo sacerdote, Senhor. Um sumo sacerdote que é maior do que tudo, Senhor. Maior do que todos os personagens que prefiguraram Ele. Ele é maior que todos. E nós queremos continuar confiando nesse Deus. Confiando, nos alegrando, intercedendo, orando e agradecendo por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por todo o cuidado que Ele tem tido por nós.
Então, obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas graças a Deus nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Próxima quarta, culto especial para as mulheres. Amém? Todas vão estar presentes aqui? Convide alguém para estar aqui. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Deus abençoe a todos.